Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado Lutas. O cara que tem maior dificuldade para gravar um vídeo no mundo. É a quinta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Eu tô tentando que esse vídeo não tenha mais de 2 horas. Capite? Seguinte, Karate Combat. Análise Karate, o combate que eu enviei agora há pouco. Karate Combat, Máximo Nunes contra Gabriel Stancunas. Gabriel Stancunas é um parceirão meu. É um cara que eu tenho um grande respeito. Criou-se uma amizade aí entre eu e ele. A gente interage, a gente bate papo de vez em quando, tem um grande respeito um pelo outro. Ele é uma pessoa muito educada, muito solícito, esperto pra dedéu. Seguinte, ele vai lutar dia 15. Ou não, não sabemos. No presente momento, tô gravando dia 8. Eu tô gravando dia 8 e não se tem ainda o que foi noticiado. O adversário dele, por questão médica, não vai poder lutar. É uma pena, mas melhoras pro rapaz. O que acontece? Vai ver o que vai acontecer. Eu tenho certeza que o que vai ser decidido é o melhor. Pode agradar, pode desagradar, pode ser difícil ali, mas com o tempo a gente vai saber que é a melhor decisão. Gabriel tá tentando ganhar pra ter chance de lutar pela cinta. Ele merece, ele é bom pra cacete. No Karate Combat tem muita pessoa com um currículo do caramba. O cara que ele venceu mais recentemente, antes dessa luta ocorrer, a quarta luta dele foi contra Ignacio. Ignacio tem título mundial. O cara é cabaretado. Seguinte. Aí eu apaguei a página do Karate Combat dele. Vai no Insta dele. Vai no Insta dele, segue ele, é educado, é esperto, luta pra cacete. Faz um trabalho da horaça. É bom demais. Seguinte, de forma um tanto atípica, eu vou deixar as legendas. É porque o que acontece? Comumente eu não escuto a luta. E às vezes, eu na época que eu deixava o som pra vocês, que vocês de modo nenhum se escutam, só quando eu bem coloco. Às vezes eu distraía, às vezes eu ficava meio... não soma. Eu não acho que comumente soma. O Karate não é todo comentarista. Eu não... Muito raramente eu elogio comentaristas. Muito raramente mesmo, cara. Equipe do TV Combate, por exemplo, eu não tenho uma opinião lá muito boa. Do Fight Pass, mais ou menos. Eu sou muito chato. É raro. Eles podem atribuir coisas legais, mas é raro. Mas seguinte, eu acho que tem muito a agregar nesse combate. Eu repenso se eu começo a deixar o som pra vocês de novo, se eu começo a deixar a legenda, se eu deixo pelo menos o som pra mim, pra falar o que os comentaristas estão dizendo. Não vamos alongar, porque a última tentativa eu comecei com 25 minutos a luta. Três coisas a falar. Gabriel luta muito. Segundo, Jorge Saint-Pierre é meu ídolo. E ele é comentarista natalino. E todas as caracterizações do Karate Combat são incríveis. Mas, cara, Dana White do Karate Combat não pode avaliar essa parte do gelo seco? Essa é a terceira luta dele, ele tá indo pra quinta. Ele teve uma estreia muito boa, teve um revés. Essa ele ressurgiu como a Fênix. Ignacio, coitado, tava na frente. Um dia eu trago a primeira e a segunda luta do Gabriel. A gente de forma não linear pode acompanhar a evolução do jogo dele, a preparação. Uma coisa que é interessante falam, ele é um lutador extremamente agressivo e extremamente inteligente. Os comentaristas dizem isso sobre o Gabriel.
Na minha opinião, ele é realmente muito agressivo. Mas ele não é agressivo toda hora, ele não é super agressivo à toa. Ele, em todos os momentos, ele tá pensando em ofensiva. Fato. Até quando ele tá na defensiva. Cara, a maior defesa é o. Não, o maior ataque é a defesa. Não importa. Até quando ele tá na defensiva, ele espera o momento de contra-ataque. Ele é um lutador muito, mas muito cerebral. Eu não acho ele tão agressivo. Eu acho que os adversários dele, alguns adversários são até mais agressivos que ele. Uma coisa que faz parte muito do jogo dele, isso eu coloquei no React, é ter 70% de quedas. Ele tem ótimas estatísticas, mas não vamos adentrar muitas estatísticas. Ele faz muito uso de Granja Pound, mas nessa luta não fez muito. É o adversário mais baixo, fica difícil. Aqui no fundo a gente tem o Georges St-Pierre. Vamos deixar em Full HD, acabei de lembrar disso. Aqui a gente vê o Georges St-Pierre. De fato o oponente é tarracado, ele é mais baixo. Eu vou daqui a pouco vou converter as medidas para vocês. E antes de começar, tem até uma coisa a comentar sobre o que os comentaristas estão afirmando. Eu não concordo muito em algumas coisas. Máximo Apex Nunes é da República Dominicana, tá treinando em Orlando. O cara tem mó torcida. Cara, ele é outro cara muito bom. Eu achei ele menos cerebral, muito mais agressivo e muito propenso a partir pra porradaria do que o Gabriel. Até um motivo pra eu ver a vitória do Gabriel. É só me justificar antes de tudo. Eu, pessoalmente, vocês podem ter achado, ai, ele tava muito seguro da vitória, sei lá o que, no último combate. É porque, cara, mais importante que eu dar meu pitaco é tentar explicar como os juízes podem ver. Cara, primeiro round do Gabriel, beleza, beleza. Cara, segundo, acho que ainda tava do Gabriel. Cara, o terceiro, teve uns momentos do Gabriel, uns ótimos momentos do Nunes. Só que acontece muito acirrado o segundo e terceiro. Poderia ter ido pra qualquer um. Eu levanto a possibilidade como os juízes. Eu mais levanto a possibilidade como os juízes avaliaram do que eu dou pitaco sobre a pontuação. O meu dar pitaco sobre a pontuação é pra gente ter um comparativo com o que pode ser dado como nota pra cada round, a pontuação pra cada round. Às vezes os juízes são incompreensíveis, às vezes são justos, às vezes tem uns critérios muito nebulosos. Então por isso eu sempre faço esse trabalho de analisar o round. Round a round, pontuação da luta inteira, pra dar um veredito justo sobre o resultado. Mais do que analisar a luta, é dar um veredito justo. Eu vou ser sincero. Pra mim, cara, eu daria o primeiro e segundo round pro Gabriel, segundo pro Nunes, e teria até umas deixas pra ser do Gabriel no terceiro. Como eu enxergaria a possibilidade de ser do Nunes no segundo, mas meu veredito é o primeiro e segundo Gabriel. É o que eu tenho a falar sobre a pontuação. Eu não duvidaria de ter um quarto round, até adoraria, porque eu adoro quando tem mais round, mais combate. Brasileiro, terceiro combate de 5, já falei. Peso galo. O que acontece? Deixa eu tocando, daqui a pouco eu falo. Ele de alcance de braço, ele tem... É só... É 66. Seguinte, de alcance de braço ele tem 1,67. De altura, ele tem 1,65. Ele tem de... É porque eles não gostam de valores... Eles não gostam de valores arredondados. Mas ele provavelmente ele tem 2 a 4 centímetros a mais de alcance. Ele de perna, ele tem... É um inch esse daqui. 93 centímetros de cada perna. Quer dizer que quando ele estiver na base, o chute dele
vai depender muito de como ele usa o quadril, usa footwork, mas o chute dele, a máxima extensão, quando ele estende ao máximo, é 93 centímetros. Ele tem um ótimo alcance de perna. Ele tem, eu já mostrei a altura aqui, 1,65, 1,66, sei lá. Eu não gosto das medidas americanas. Ele é do peso galo. Ele é ligeiramente mais... Ele é ligeiramente abaixo tá abaixo do peso adversário. Aí eu tenho alguma coisa sobre a comentar. O alcance do cara é menor, de perna, um pouquinho de braço, de altura, mas o cara tá um pouco acima do peso. É isso eu tenho a falar, eu não concordo com o que está sendo dito pelo comentarista. Nunes é um pouco maior, mais baixo, mas compensa isso com muita velocidade. Acho que ele terá a vantagem de velocidade. Não encontro essa relação. O que acontece? É muito importante. As medidas corporais afetam certos atributos. A força, a velocidade, equilíbrio, dentre outras coisas. O que acontece? A velocidade é mais correlacionada. A gente pode atribuir a musculatura da perna, alcance da perna, muita coisa. Mas o mais importante é o peso. Na luta, como a gente não está fazendo... não está nos 100 metros rasos, não somos o Usain Bolt. O Usain Bolt, um diferencial que ele tem, além de uma perna muito forte, maior altura, maior alcance, até maior pé. Então, em mesmo número de passos, ele anda bem mais adiante que seus adversários. No combate, isso não afeta. O que mais vai afetar vai ser o peso. Quanto menor o peso, maior a velocidade. Quando maior o peso, maior força, maior massa empregada. Força é massa vezes aceleração. A aceleração é muito importante. É uma das características da velocidade. Isso o cara treina para ter máxima explosão muscular. Mas o que mais afeta é a massa. A massa afeta muito. Por isso existe classes de peso. Existe uma variedade grande de classes de peso. Dependendo do esporte, existe muitas. O boxe, sei lá, eu acho que tem mais de 15. O MMA, eu acho, sei lá, umas 8, 9. Existe porque a massa afeta muito. O que acontece? O Gabriel, ele tem 61 quilos aproximadamente. É alguma coisa por volta disso. 61, 62. O que acontece? Ele tem o mesmo peso praticamente do Ray Garcia. Eu gosto de fazer um paralelo com ele, que eu fazia isso nos vídeos antigos. O Ray Garcia é rápido, muito. É o lutador mais rápido da sua categoria, sem erro. O lutador mais rápido da história da sua categoria, talvez. Não é inconcebível, mas é possível. O cara é pautar na velocidade. Ele é o lutador mais rápido do mundo, mas nem morto. Nem por um decreto. O que acontece? Ele tem muito mérito. Ele pode se equiparar a lutadores de peso menor, mas quanto mais se diminui a velocidade, mais se diminui o peso, mais rápido o lutador é. A diferença é ligeira, não uma diferença gritante. É uma diferença bem ligeira. A velocidade vai mudando da mesma forma que o peso vai diminuindo. A velocidade do Gabriel para um lutador de 45, 48 já é um tanto grande. Um lutador de 48 para 51 quilos, não tanto. É aquilo. Existe uma relação. E eu não acho que existe vantagem por parte do alcance, da altura. Não tem isso, não tem. O que acontece, a propensão é o Gabriel ser mais rápido. Porque o que acontece, mais rápido, existe diferentes velocidades no combate. Velocidade de mão, velocidade de deslocamento, velocidade de esquiva, no caso de tronco, de cabeça.
Mas normalmente é muito falar sobre a velocidade de movimentação, o footwork e a velocidade de mão. São as velocidades mais importantes da luta, essas duas. O Gabriel é mais propenso a ser mais rápido. E eu não acho que esse Nunes aí tem um estilo de luta baseado na velocidade. O Gabriel é mais voltado para a velocidade, para o contato, para a iniciativa, para o primeiro contato, para o contragolpe, para contra-distância. E eu não reparei, eu teria que estudar. Para um vídeo seria muito pesado, mas eu poderia até estudar em off se a velocidade de mão dele é maior. Eu acho que é muito equiparável a dos adversários, mas a velocidade de deslocamento ele é mais rápido. Mas o que acontece? O cara é mais baixo. O que acontece? Eles têm a mesma, na teoria eles têm a mesma força. Na teoria, pela questão de massa. O soco vai ter a mesma força. Mas existem muitos fatores para falar que é mais forte. Musculação, a musculatura de cada um de forma individual, o treinamento deles. Mas o que acontece? O mais baixo tem maior estabilidade. Isso é fato. O mais alto ele tem maior alcance. O maior alcance ele pode desenvolver para trabalhar melhor no alcance, controlar melhor a distância, o footwork. O mais baixo ele vai ficar mais propenso a lutar na curta. Você lutando na curta, você vai lutar de forma forte. Tu desenvolve resistência. E eu considero os lutadores que são mais baixos, mais resistentes ao impacto no corpo. Eu tive que dar uma pausa porque minha cachorra pisou no teclado e aí sacaneou tudo. Mas o que eu tava falando, eu considero mais resistente e que golpeia de modo mais forte o lutador do menor alcance. Ele luta, ele sabe empregar mais força. Normalmente tu pode falar que o lutador da curta não é rápido e o lutador da longa é rápido. Isso daí já é muita bobagem. Mas eles têm preferências de combate diferentes. Eles têm atributos diferentes. O que acontece? Ele vai ser mais estável. Então, para ele empregar um golpe que tenha torque, essa estabilidade vai ser ótima. Existe muito que se falar. Um dia eu vou fazer um vídeo fazendo a correlação de medidas e atributos de luta. Mas essa história que ele vai compensar a velocidade porque é mais baixa é bobagem. A velocidade, a vantagem seria do Gabriel, a estabilidade e força é do adversário aqui. Bora. Mas você acha que dá pra pegar os dois? Aqui dá pra pegar os dois, mano? Ah, é, minha cachorrinha ela tirou as legendas. Eu não sei se eu falei, mas eu em especial quero aproveitar dessas legendas pra ver o que eles têm a falar. Começou. Gabriel tá no centro do ringue, não quer pressionar, quer ver como o oponente reage. Sempre me impressiona esse chute. Cara, ele tá estudando, ele tá vendo. O que acontece? O oponente não tá com muita coragem de fazer qualquer coisa, não quer atacar. Porque, pô, o cara tá ali esperando tu avançar pra enfiar a mão no teu nariz. Óbvio, não é propenso. Aí o que acontece? O que você espera? Ou o lutador pensa, quer saber, eu não quero nem ideia, eu vou pra cima, eu vou arrebentar ele. Ou você pensa, tá, vou encontrar um momento, eu vou dar um ataque muito repentino, eu vou ter a iniciativa. Só que normalmente quem faz essa última, os caras não conseguem ser tão repentinos. E você vê que ele tá se preparando. Então, cara, aqui já dá pra ver que o cara já ia fazer alguma coisa. O cara não foi nem muito rápido. Cara, por outro lado, o Gabriel foi muito rápido. Aí o que acontece? O cara ia dar um chute baixo, rasteira.
Aí o que ele fez? Levantou a perna pra não receber também. Aí esperou o cara passar e meteu-lhe mais alto. Olha que lindeza. É que eu não tinha como mudar pra tudo, sabe? E cara, é que o cara ia bem no rosto, o cara conseguiu sair. Era pra eu ter mudado pra tu e olha que isso é 10 minutos de jogo. Foi muito bom. Tentou, mas não tá num bom espaço. O Gabriel queria avançar, o cara deu um chute baixo. Realmente o que eles estão falando, tipo, foi impressionante. Foi um contra-ataque um tanto inesperado. Essa é uma possibilidade, mas você tentar meter um chute alto por cima, logo em seguida de um chute rasteira desses é... Pô, quem eu vou fazer? Cara, isso daqui foi um pouco fogo. O Gabriel tentou. Eu só vou trazer até porque tem a mudança de câmera muito... Verdade absoluta extrema. É muito repentina. Aí perde-se. Tá tentando frente e trás. Tentou golpear o adversário. Tava para trás. Na hora dele voltar a mão, o adversário aproveitou que ele foi para trás. Avançou. Aí já traz o corpo. Já traz muita força. O Gabriel não estaria com o braço para se defender. Então ferrou-se. Cara, Gabriel conseguiu encaixar a mão de trás. Abraçou. E o que acontece? Fica muito, mas muito difícil pro Gabriel derrubar. O adversário é mais baixo, é mais difícil. Como eles estão falando, a mão direita de cada um deles encaixou muito bem. Nesse momento não seria muito adequado ele fazer a mesma coisa. Eu tô falando de chute alto, a resposta chute baixo. Querem mamar. O adversário tá ameaçando e não quer mais ceder espaço. Essa aqui é interessante. Cara, o que acontece? O Shotokan, isso a gente poderia até fazer um paralelo um pouco com a esgrima. Cara, o Shotokan, o maior recurso defensivo que eles têm, e o Karatê é uma luta que é um... Tá, eles têm uma ofensiva muito grande, mas dependendo do estilo, sobretudo o Shotokan, é muito conhecido pela defesa. Cara, o maior recurso da defesa que o Shotokan tem é a distância. É o controle da distância, o footwork para empregar o controle de distância. Então, esse frente e trás, eles são excelentes. Por essa história dele, do Gabriel, pro Karate Shotokan, essa questão do light contact, do contato rápido, você treinar para você ser o primeiro a golpear, aí você tem que estudar muito como o oponente golpeia e você ter uma resposta, ou você ter uma iniciativa muito repentina, você fica muito bom nisso. Cara, é difícil pro adversário. Tanto que, cara, também o Gabriel foi pego por isso. Agora tá um toma lá da cá. O cara se colocou uma péssima posição. Ele veio muito rápido. Se engalfinharam. Ótimo soco que ele deu. O cara se afastando. O cara tentou dar meio que um mata-cobra, na minha opinião. Esse é mó mata-cobra. É porque o que acontece? Isso a gente tá falando de lógica. A questão, a luta de maior qualidade de combate com mão é o boxe. E existe outras que são o maior do chute. Taekwondo, por exemplo, uma delas, dependendo do estilo na verdade, dependendo do atleta, o quão prático e habilidoso ele é com a questão do chute, se equipara. O chão é o jiu-jitsu, o wrestling, o judô, tem essa questão de quem domina a parte de quedas. Cara, o que acontece? É esperado que os lutadores, quanto mais distantes fiquem do boxe, não ter
um grande rigor técnico com soco. E às vezes o rigor é questão de você não desperdiçar movimento. Não desperdiçando movimento, você chega mais rápido ao ponto. Chegando mais rápido ao... Você tem um alvo numa certa distância. Você não desperdiça o movimento, você chega mais rápido. Quer dizer que você tem golpe mais rápido, só pela diferença técnica. E o que acontece? Ninguém é obrigado a socar tão bem assim. Tipo, a luta do Muay Thai. Cara, é indiferente você ter soco bom ou não. É beira a indiferença. Beira a indiferença mesmo. E o que acontece? Dependendo do kickboxer, do karateka, eles têm uma habilidade de soco. E o que acontece, cara? É um soco que os lutadores não podem fazer esse mata-cobra. Cara, o mata-cobra, o cara não tem que ter uma reação muito bom para golpes, porque o que acontece quanto mais você treina para um tipo de oponente, mais você reage ao que esse oponente tem a oferecer. Um boxeador enfrentando outro boxeador, ele reage muito bem ao soco. Ele sabe identificar o saber identificar antes de ser efetivamente lançado é o prever o golpe. O ver o golpe vindo, se você não reage, você não identifica como tal, vai ter menos tempo para você reagir. E com menos tempo para reagir, mais certo de acertar na tua cara. Cara, quando a pessoa entende o que vai ser a queda, consegue identificar, você consegue adequadamente impedir. Se numa luta de solo você consegue identificar para onde o cara quer, tu consegue tentar fazer alguma coisa para impedir. Cara, você não lança. Ainda mais reconhecido pelos comentaristas. Um cara que luta de forma muito inteligente, tem um alto QI de luta. E o cara é striker, o cara é sobretudo, tem um alto QI de luta. Voltado pra parte da porrada. Cara, tu não lança um soco desse, bicho. Cara, isso fica de lição pra quem assiste o vídeo. É do bots, pelo amor de Deus. Nem manda um swing na vida. Um dos meus primeiros vídeos chama analista anti-swing. Só pra ter noção. Tu não faz isso. Tá, tu pode fazer isso no Muay Thai. Às vezes o mata-cobra ali é o soco que precisa pra ser identificado como um soco forte. Tu não faz isso no kickboxing, tu não faz isso no karatê. Se eu quiser fazer isso no MMA, se tu tem certeza que o cara não é muito voltado pro striking, aí tudo bem. Cara, tu não faz isso. Cara, foi ótima a resposta que ele deu. Olha como ele matou o chute. Jogou o cara lá pra Conchichina. Cara, essa é uma coisa que os comentaristas falaram. É o controle emocional, a lidar com a ansiedade. Porque o Gabriel fala isso no final da luta. Ele teve que lidar muito com a ansiedade. Ele é uma pessoa muito ansiosa. O cara tinha a plateia a favor dele. Mas é como tá falando, não importa o apoio que você tenha, só você no combate. Cara, essa aqui foi interessante, essa troca. O cara conseguiu sair a cabeça, aí cada um sai para um lado, o Gabriel consegue responder com um soco. Sempre consegue encaixar um bom golpe. Aqui teve... a passada não foi tão legal. Mas já voltou pro impasse. Aqui a gente tá vendo muita movimentação por parte do Gabriel, menos por parte do Máximo. Isso que eles estão falando sobre o cara não tá se movimentando tanto, porque provavelmente ele não... E isso é uma conjectura minha. Se o cara não treina tanto, ele não é atento tanto a essa parte do espaço, a parte espacial, deslocamento, o cara vai gastar mais. Parece que na última luta desse Máximo ele perdeu muito em conta de esgotar o fôlego. Isso eles estão atribuindo a movimentação, então por isso pode justificar que o cara não está se movimentando muito. O cara é forte, tá bem... O cara tá bem musculoso realmente. Ele tem um pouco mais de peso, é um pouco mais baixo que
O Gabriel então espera-se de fato que ele tenha mais músculo. O cara bate firme, tem um ótimo reflexo de fato, mas não se movimenta. Cara, essa aqui foi ótima, porque o que acontece? Máximo, isso daqui a gente vê, ele fez pro Gabriel se deslocar. O pessoal pensa, ai, nossa, muito fácil lutar contra ele. Eu dou um passo pra frente, ele dá um pra trás, daqui a pouco ele tá encurralado. Não, o Stan Kunas, ele sabe lutar muito bem na pressão, encurralado. Isso não é uma coisa muito comum, a pessoa desenvolver essa parte de lutar no pressionado. Aí o que acontece? No pressionado você pode muito bem lutar no defensivo. Você luta muito na defensiva. O que acontece? O cara queria que ele fosse pro pitch. Pros canos do pitch. Aí ele avançar e tentar chegar no Gabriel. O Gabriel já tenta isso. Aproximou e pei! Encaixou um ótimo golpe. Foi muito bom colar, não dá espaço para o cara golpear. E ele saindo, se deslocando para trás para sair da proximidade, encaixou um ótimo golpe. Ótimo chute. Cara, levando em conta como o adversário estava se movendo, até esse golpe até ia bem entrar. Só que acontece, o adversário tava, só que ele foi muito atento a essa parte do chute. Tanto que você vê que ele está para ser executado e na execução o cara já parou. Já estava na distância certa. Se ele avançasse, ele estaria ferrado. E seria um tanto de... E entraria numa complicação, porque o que acontece? É muito bom você golpear onde o cara estará, prevendo. Porque se o cara tá no lugar ao qual você estipulou que vai ser impacto, o cara tem a possibilidade de tentar recuar, mas nunca é uma boa ideia, porque muito em cima não é muito fácil. O cara tem como avançar e tentar engalfinhar e ficar um negócio chato, ou receber. Aí tipo, como ele reagiu muito bem, poderia ser até que ele avançasse muito rápido. Essa ideia de ter uma resposta muito rápida e tu dar uma logo por cima, Gabriel fez no início do combate. Isso quer dizer que... E olha que não foi nem um chute muito ligado, não. Vai ser complicado para o Gabriel fazer de forma isolada um chute. Acertar chute de forma isoladas. E sim, foi um chute de interrogação. Foi um chute muito lindo. Nossa, eu tontei com essa. Ótimo soco. Cara, essa foi sinistra. Porque o que acontece? Ele levantou o Gabriel. Levantou e tentou jogar o cara pra lá. Só que o Gabriel, ele se apoiou nele. Aí ele foi um pouco pro lado pra ter estabilidade e o cara patinou. Aí o que acontece nessa situação? Aí poderia ser... Ele poderia tentar jogar ele pra cá. Só que aí eu acho que ele seria melhor ele estar com essa perna mais pra dentro e essa aqui mais pra cá. Ou ele poderia tentar jogar pra frente, mas eu acho que teria que fazer muito esforço. No momento não tá muito propenso. Tipo, ele teria que se abaixar, se jogar mais nessa direção. E conseguir mover bem as costas do Gabriel. E aí, eu não sei se eles se machucariam ou não, mas eu acho que nem poderia fazer essas coisas. Tentou conectar um chute. Vou pegar. Mais uma partida que eu jogar, eu vou pegar. Estão levantando a possibilidade do Gabriel tentar fazer aquele chute novamente. Isso é uma coisa que isso é verdade, tá? O Nunes está sendo... Dá pra ler o que ele tá fazendo. Dá pra evitar no controle de distância, ele encurtando muito. Ele fica dando esses cruzados muito próximos.
Opa! Só caiu junto. É fogo. Deve vir deve ser fácil fazer. Deve ser o time 85 ou o time 84. Olha, mano, depois tem que pedir pro Daniel cavucar, olha, mano. Essa parede. E passar. O que acontece? Cara, já É muito perigoso você estar em frente à mão dianteira do oponente, porque o cara pode fazer que seja que chova jab. Se você se desloca pra mão daqui, o cara pode meter um chute, pode meter um direto. Mas o que acontece é você, mais importante qual direção escolher, você tem que entender qual é a maior ameaça que o cara tem a oferecer. E eu vou ser sincero, os diretos de direita, os chutes da perna de trás, o final de combinação, até o início de combinação desse cara é muito com a mão de trás. Então quer dizer que se ele se movesse pra cá, seria um tanto perigoso. Então Gabriel tem que se mover pra cá, pra cá. É porque o que acontece, não existe exatamente uma regra. Se você se move para um lado, tem um conjunto de benefícios e malefícios. Eu faço muita questão de apontar os malefícios. Mas por outro lado, dependendo como a forma como o cara combata, essa que eu possa ter apontado muito malefício, nesse combate em particular, seja benéfico. Você tem frente, trás, esquerda e direita para se mover. Tudo vai depender como você escolhe. E o esquerda e direita, você não pode ir para esquerda ou para e direita. Você tem que escolher qual vai ser o melhor. Aí você tem que entender como o seu oponente faz o combate, como ele lida com cada tipo de oponente, qual é o golpe predileto dele, qual é o golpe mais perigoso. Ele está acostumado a lidar com pessoa que se desloca para a esquerda? Ele está acostumado a lidar com pessoa que se desloca para a direita? Ele tem uma resposta para o seu deslocamento, uma coisa muito importante. Então, caso achem estranho estar se deslocando para cá, não é. Se ele estivesse se deslocando para cá, nesse caso seria arriscado. Se fosse um outro oponente, poderia ser que seria perigoso ele deslocar para cá, seria melhor para aqui. É muito relativo. Muito. Isso aqui foi boa. Eu vou ser sincero, isso daqui eu achei, na realidade, muito esperto por parte do Nunes. Isso, eu acho que a partir de agora o Gabriel vai estudar esse tipo de resposta, vai se preparar para esse tipo de resposta. Porque o que acontece? O que ele fez? Tava uma situação similar ao ele tentar fazer o mesmo golpe. E ele esperou, eu tô falando o Gabriel fazer aquele mesmo golpe, aquele chute de interrogação que não pegou. E o que acontece? Ele tentou, encontrou a deixa, a oportunidade. Eu não sei se isso, se o Nunes, sabe, fez de armadilha para chegar a esse ponto, ou tentou reagir o mais rápido possível ao chute do Gabriel. Temos que entender uma coisa, nesse momento do combate, o Nunes está reagindo muito rápido ao chute. Ele chutou, ele vai fazer um chute alto. Ele fez, logo de imediato, um chute por baixo. Então, foi muito esperto por parte do Nunes. Foi uma tentativa de resposta. Só que eu vou ser sincero, esse tipo de chute assim é muito difícil de acertar. Em situação normal, talvez não tanto, mas nessa daqui, o que acontece? Ele não enxergou o Gabriel. Como é que ele vai acertar? Muito difícil. É só ver aqui o que eles estão falando. Então, só sobre os comentaristas, estou falando sobre cardio. Aí estão falando como você desgastar o oponente, o tanque mais rápido do que você. Foi uma boa tentativa aí por parte do Nunes, acertou.
É uma coisa que eles estão falando, é importante falar sobre o ritmo. Pode ser um vídeo que eu possa trazer bem mais no futuro. Eu quero pesquisar muito bem pra falar sobre. Se você muda o ritmo do adversário, você faz ele lutar no seu ritmo, ele vai cansar. Ai, vai cansar muito. Ele tem o próprio ritmo. Se ele mudar de ritmo, você anda mais rápido ou mais lento. No ritmo é desconforto. O cara vai torrar muito mais. Eu tô escutando ela. Mas o pai não é flamenguista? Isso foi um round de estudos como um todo. Foi um round que, pra mim, Gabriel venceu. Ah, que eu fundi com o careca que joga quadro. Teve bons socos, Ele é flamenguista doente. de fato. Em questão de soco, impacto, cara, fica muito propenso pro Nunes. Ele luta pra bater pesado. Mas em questão de dominar o round, não vejo. Está acertando mais é o Gabriel mesmo. Não, o jogo importante ficou pianinho. Cara, vai ser perfeito. Então calmos. Gastando uma energia, mas Ele é melhor do que o nosso. recuperando. Aqui a única coisa dele que não é tão boa. O que estão falando é interessante. O pessoal se atenta muito, tenta executar muito, soltar sem parar chute alto. Mas nem sempre é a melhor resposta e na verdade não é tão boa resposta assim. Um chute baixo é muito bom. Só que não podem fazer chute baixo do modo tradicional. Chute na coxa não é permitido. Eu acho que é por propensão de um chute, dependendo da forma como a pessoa assuma uma postura, torna rapidamente um chute na virilha. Para não ter chance de ocorrer isso tão comumente, chute abaixo da linha do joelho e acima da linha de cintura. Você não pode socar nas costas, coluna, nuca, mas tu pode ir abaixo do joelho e acima da cintura. É que nem uma Andorira assim que você queria. Essa foi boa. E o que acontece? Não sei se vocês perceberam, também não apontei. Mas quando isso eu teria que assistir mais combates. Eu tenho que trazer mais o Karate Combat pra justificar ou desbancar essa minha conjectura, mas muito comum. Eu percebo como muito comum, mas pode ser pelo momento. Mas é muito comum o karateka do Shotokan responder com a mão de trás. O oponente está entrando na área de alcance, está indo caminhando você, e o que acontece? Você trabalha muito iniciativa, sobretudo com a mão da frente, mas também com a mão de trás, mas o contragolpe vem muito com a mão de trás. Também é possível com a mão da frente, mas é muito treinado a mão de trás. E eu não sei se vocês perceberam, toda vez que tem esses avanços do Gabriel, o cara sempre responde com essa mão de trás. Então foi muito fácil. Eu acho que na verdade é do Shotokan mesmo. O Gabriel começa muito com a mão de trás. A gente viu esse soco, não sei nem se acertou tanto ou não. Conectou, mas não foi impactante. O soco do cara foi muito alto. Tipo, cara, ele tinha altura do rosto. Aí foi lá em cima. Pra quê? Gabriel entrou no alcance muito bem. Cara, pegou esse soco, beleza. Cara, essa foi ótima. O que acontece? Ele poderia tentar pegar costas, ele poderia tentar bandar, poderia dar um suppress, ele poderia dar muita coisa. Mas lembrando que a karatê, ele subiu e golpeou.
O cara respondeu, ele veio com uma combinação muito rápida. O cara tonteou um pouco. Tentou ir pra dentro. E aproximar, o que acontece? É muito vantajoso pro Gabriel ele deixar o cara se aproximar. E ir pra trás e tentar encaixar a mão. Ainda mais que na velocidade de mão ele tá se mostrando superior ao Nunes. Cara, eu quero... deve ser 22. Vamos abaixar bem a velocidade. Vamos ver isso daqui bem. É aquilo, normalmente... Ainda mais quando o cara tá vindo com um soco da mão de trás. Cara... pensando, o cara do Karate Shotokan, ele vai aproximar de mim com a mão de trás, beleza. O ângulo é esse, é essa trajetória prevista pelo golpe. Eu vou... e a mão de trás é mais distante, a mão da frente é mais próxima do meu rosto, mas a mão de trás é mais distante. Até conectar eu vou ter um pouquinho mais de tempo, eu vou deslocar a cabeça um tanto pro lado. É muito fácil sair do primeiro golpe, o difícil é o resto. Quer dizer, é mais fácil comparativamente, porque não é fácil sair do primeiro golpe, não. O normal é tu mastigar o punho do cara. Cara, conectou primeiro e ele saiu. É porque o que acontece, toda vez que eu vi, vulgo 2 vezes, essa parte aqui, é assim, eu ignorei o replay porque eu tava mexendo o celular no React. Eu prestei muita atenção no máximo levando, eu não vi se tinha entrado ou não. Interessante. O cara aqui levantar muito rápido. Também permitido o ground and pound por 5 segundos é fogo. É bom levantar rápido mesmo. Essa foi sinistra. Cara, eu vou ser sincero, os instintos do Máximo são excelentes. Cara, o cara levanta, se fecha, consegue lançar golpe. Tipo, é pra ele estar tonteado. Cara, às vezes a pessoa fica grog, às vezes o cara... Às vezes ele fica tão reativo, tipo... Sabendo que tá ameaçado, tá tonteado, não tá enxergando, o cara lança tudo. Pouco se importando com fôlego, e não tem como julgar nesse caso, que se torna perigoso. Às vezes o cara pode... Tá mais propenso em encaixar um nocaute do que você. Esse soco foi forte. Ele conseguiu conectar soco, a tentativa de chute. O chute não é uma coisa tão rápida assim. E foi um ótimo chute. Cara, eu acho que se ele tentasse dar um chute da perna da frente, até seria muito efetivo. Não sei o quão efetivo. Eu não acho que ele conseguiria acertar o rosto. Ele poderia acertar o... Ele poderia acertar a região do tronco. Mas o que acontece? Para esse direto, ele ficaria em uma péssima posição. Ele já ficou numa péssima posição nesse soco. Porque para receber o soco, você às vezes pode ser derrubado à toa. Porque você pode de fato ser derrubado à toa. Seu equilíbrio, você tá equilibrado em uma perna, é fogo. Conseguiu voltar bem, só que esse soco empurrou bem. Tipo, o elogio pro Nunes é real. E tipo, Gabriel se deu muito bem nessa, mas o cara levantou e fez um negócio tão bom que, cara, fica... A gente pensa, tá, ele tirou o brilho no momento. Tem tempo pra você ficar no cringe. Tá aproveitando uma... Tá estudando uma abertura, quer aproveitar. É como eu falo, tanto que você vê, isso é uma propensão. Isso é propensão, é porque o cara não faz muito pensado. Qual o maior perigo que ele tem a oferecer? Mão e perna de trás, beleza. Gabriel Stancunas tem que se mover pra onde? Tem que se mover em direção anti-horário, indo pra
mão da frente do cara. O cara... Toca pra mim, Miguel. Olha aqui. O cara deixa e ele vai pra direita. Ele não tenta se deslocar, ele tenta entrar numa posição que ele esteja na mesma distância. Ele não tenta, como se fosse andar um pouquinho mais. É o que acontece aí, o Gabriel seria obrigado a ir em direção à mão de trás dele pra se realocar. Cara, seria esperteza do adversário, o Nunes, se ele fosse, vamos falar, eles estavam no meio, ele estava certinho no meio, os dois estavam alinhados, ele deslocar um pouquinho para o que seria a esquerda dele, aí o Gabriel seria obrigado a ir para perna direita. Seria ótimo para encaixar um chute, se engalfinhar e socar. Cara, isso é armadilha. O cara não sabe plantar armadilha. Eu não acho que esse Nunes planta armadilha tão bem quanto o Gabriel. Eu tava apertando R2, eu só tava apertando L2. Bom chute. Ótimo chute. Miguel. Esse soco aí eu não entendi. Ele queria socar com a mão de trás no corpo. Que houve? Ah, nariz. Bom chute, baixo. Lembrando que todos os chutes baixos do Karate Combat se configuram como calfite. Meu Deus! Madilson. Porra, ele ainda. Ele ainda pode ser um bom. Eles estão falando de quem? Potencial. Não, o filho ainda pode ter um potencial. Pelo que eu entendi, os comentaristas estão falando que Stan Kunas ia aplicar muito chute baixo, que de fato não tá aplicando muito. Que, cara, fica complicado. O chute baixo, ainda mais com um cara que oferece mais risco em mão. É complicado você dar chute baixo. Eu não acho que o Stan Kunas esteja tão tenso. Ele tá se movendo feito água, ele tá se movendo com muita liberdade, o oponente está oferecendo muita liberdade. Tenso porque ele fica tentando encontrar uma brecha. Porque o Stan Kunas é um lutador que luta no contragolpe. Ele luta no time do oponente, ele tenta pegar o time, mas não tá fácil. Ui! Boa. O cara elogiou o chute. Cara, eu vou ser sincero, é uma coisa. Isso eu vi uma vez, o pessoal falando, é verdade. Você receber um golpe, menospreze esse golpe, não elogie o cara. É porque você fala, não, cara, ótimo chute, pegou firme. Você tá mostrando pro juiz que o golpe foi muito impactante. É legal interagir e tudo, é uma coisa que pode fazer bem pro seu personagem e tudo, mas cuidado, às vezes os juízes também vão pensar sobre isso. Não, teve gente que superou, tá, Ferol, nada. É, pelo menos um elogio o outro. Essa foi ótima. Se fosse hoje em dia, puta que pariu. A Rússia será uma potência. O que acontece? O Stan Kunas, nesse ponto, ele é um caçador muito territorialista. E porque, ainda mais no terceiro round, finalzinho, ele não ia pra dentro. Que o que acontece? Ele não precisa do erro do cara parado. Ah, eu vou ficar aqui parado.
eu vou abaixar um pouco a mão e aí ele vai me contra-golpear porque eu errei. Não, isso não vai acontecer nesse combate. O cara tá com uma defesa muito atenta, é bom defensivamente. O Stankunas, ele quer um erro no ataque do oponente. O oponente não ataca tão bem, responde até bem, mas não ataca tão bem em questão de velocidade, mas ataca forte pra caramba. Mas voltando, ele não ataca tão rápido. Ele quer aproveitar para dar um contra-ataque. Ele tá caçando toda hora, isso vai ficar muito evidente no terceiro round. Ele tá caçando uma oportunidade de dar um contra-golpe. Ele não quer à toa, ele não quer. Ah, vou ficar só andando. Ah, eu vou. A cada respiração vou tentar contra-golpear. Não, é momento certo. A gente vê esse aqui. O cara parecia que ia vir pra frente com a mão da frente. Depois levantou um tanto, poderia indicar um soco da mão de trás, mas ia tentar chutar. Stankunas fez o quê? Meteu-lhe o sarrafo. Se o cara não se distanciasse, essa mão ia entrar. Eu acho que se tivesse continuado, eu acho que eu tenho a impressão que o Gabriel tava armando um chute dessa perna daqui. Eu acho que seria a perna da frente. Se ele encaixasse, ia encaixar o soco. Só que o cara se afastou, encaixar mais ou menos aqui. Aí o cara balançando pra aqui, ele ia encaixar um chute. Não sei se esse é alto, não sei se é baixo, mas minha intuição diz que esse chute tava. Esse chute ia sair do papel alguma hora. Opa! Isso daí foi meio sem noção. Quem poderia tentar jogar muito pro ground and pound é o adversário. O chute foi bom. Cara, isso é sugestões que eu posso dar, mas no final eu acho que o melhor a ser feito foi o Gabriel fez. Esse chute era muito difícil. É porque ele fica. Vamos falar, se o adversário tivesse vindo, ia ter um time do caramba. O cara não se moveu, mesmo sendo repentino, o chute sai depois do movimento para se preparar. Vamos falar, se causa e efeito fosse desrespeitado, ele teria que se preocupar com golpes que tem uma execução um pouco mais longa. Ele deu tempo do cara reagiu. Aí vamos falar, ele deu essa giratória. Isso foi um vídeo que eu vi no Fight Tips com o Shane. Recomendo muito o canal dele, ainda vou fazer recomendação um dia. Vocês vão talvez entender o que eu tô falando se eu mostrar em câmera lenta. O que acontece? Se ele girasse pra cá, aí estaria essa perna pra aqui. Ele poderia e a perna já tá alinhada. Ele poderia levantar essa perna e tentar golpear na lateral. Seria muito repentino. E, caraca, esse golpe é porque você reage pra um chute giratório de um ângulo e vira um chute lateral de outro. Maluco, e não é um chute lateral que pega como cutelo, não, a gente tá falando de uma lançada. Cara, é um chute muito sinistro. Só que acontece, o problema foi que o adversário já tava indo pra trás. Aqui ele moveu o corpo, ele não tá fazendo muito footwork não. Cara, ele poderia sair do golpe. O melhor a ser feito foi tentar fazer esse golpe, o cara não ser atingido e tá tudo certo. Isso é fato, pra mim o round foi do Gabriel. Então, de fato, o Nunes tem que aumentar. Ih, já tirei o volume.
Aí eu falo, ai, o cara tá saindo mais rápido do que eu chego. Maluco, seja mais rápido. Cara, o Stankunas, ele se move rápido. Se move. Mas ele não tá se movendo como se fosse o Usain Bolt, não, bicho. Também tá andando de ré. O Usain Bolt, cara, foguete é rápido só pra frente. Foguete, não sei nem se foguete tá ré. Elon Musk deve mandar um salve. Mas não é tão rápido. O Usain Bolt corre pra frente, não corre pra trás. Ele tá se deslocando de formas ultra veloz. Ele pode acompanhar. E cara, o Gabriel falou, é verdade. Isso é o karatê. É essa forma de lutar o karatê. Karatê é cabeça. Karatê é timing. Karatê é golpe. É contra-golpe. Tem muito o que. Ele luta de uma forma que representa muito bem o karatê. Karatê não é juntar. Um aproxima do outro, fica vendo quem aguenta mais porrada. Cara, ele tá lutando conforme o jogo. O que o cara tá reclamando, bicho? Não mexe com comerciante aí. Eles não sabem que é comerciante. Sabem sim. Cara, Ele conhece Deus e essa derrubada foi sinistra. Cara, ele se loucou legal, só que o que acontece? E ele tava pra sair. Ele tava pra girar. Só que aí o. Meio que ele interrompeu. E cara, ele começou a tentar socar nuca. Eu vou ser sincero. Eu acho que até falei no React. Eu achei esses socos meio maldosos. Seguinte, vou dar uma pausazinha. Daqui a pouco eu dou continuidade. Voltando, terminando o vídeo. A gente vai pro último round. Tô gravando muito depois, no dia 11. Eu acho que eu tava gravando dia 8. Vamos dar um fim nesse bagulho aí. Cara, esse é um round bem interessante. Gabriel tá muito móvel. E tu vê o adversário andou. E o cara fez o quê? Esse máximo é só bom pra reagir e tentar soltar pancada forte, porque tem footwork pra acompanhar um cara que tá usando footwork no seu estado mais básico. Gabriel não tava nem se esforçando. Cara, essa foi interessante. E esse golpe foi interessante. Em todos os momentos, eu não sei o que se passou na cabeça do adversário. Eu acho que ele tinha pensado, vai ser um chute alto, eu vou ter um tempo melhor pra socar ele e vou dar um soco pra interceptar e desequilibrar. E não foi exatamente isso que aconteceu. Porque de cara, deixa baixar a velocidade. Vamos deixar aqui uns 40%. Não, uns 30%. Eu sempre falei nos meus vídeos. Não são todos os vídeos, mas são os vídeos relacionados a chute. Sobretudo os mais antiguérrimos. Não lembro quais são os mais recentes. Ou quais têm sido especificadamente. Teve um do Adesanya. É que você vê onde o chute vai está para conectar baseado no joelho do adversário. Se o joelho tá, se você vê, ele fez um movimento, tá apontando baixo, ele vai ser um chute baixo. Se tá apontando mais ou menos alto, eu vou falar na altura ou ligeiramente acima do que seria o eixo da cintura do adversário, vai ser um chute médio. Se for acima disso, vai ser um chute alto. O que acontece? Tem uma ali teria uma pequena média de diferença de ângulos que poderia acertar. Parece, de fato, pra mim, eu já tinha ideia que ia ser um chute alto, porque isso lembra o chute brasileiro. Tu pega ele de baixo, tu acha que vai ser um low kick, aí ele sobe. E se tu vê, e o cara pensou, deve subir bastante, ele deve tentar dar um chute alto. Aí você, quando o Stankunas já tá para decidir o movimento, tu vê que não muda muito o joelho. Eu vou deixar em velocidade normal pra
Pra demonstrar. Aqui. Não levantou mais que isso, então acertava aqui. Pra mim, não sei na cabeça do adversário, é aquilo. Quando você está de fora, as coisas são mais óbvias de quando você está lutando. Só pra tu ver, se fosse um chute mais alto, eu acho que daria pra trocar o tempo. A questão da postura, o equilíbrio do Gabriel estaria afetado. Esse chute preguiçoso do Nunes acertar, não sei em que momento. Cara, esse chute aí do Gabriel foi bom. Aí tu vê agora o que acontece. Esse Máximo Apex Nunes, ele só quer contra-atacar. Contra-atacar, ele vai provavelmente tentar aplicar uma combinação com colocando o máximo de peso nos golpes. Então a ideia é não ser pego. Conectou o chute. O cara já se preparou para o chute. Já tentou socar. Só que você vê. O cara não foi tão imediato. Não fez sendo um tempo tão adequado. Aí ele saiu. Saiu saindo. Ótimo chute. Aí tu vê o Gabriel tá fazendo o que quer, quando quer. Se o Nunes fazer alguma coisa, vai ser na medida do que o Gabriel permitir. O cara não tá se esforçando. É tipo, é muito... eles estão falando um calf kick. Eu tinha falado que eu ia deixar a legenda. O adversário, cara, na minha percepção, seria um 3-0. Talvez até o segundo round, mas cara, depende muito que os juízes vão ver. E eu acho um tanto incerto. Mas pelo amor de Deus, esse cara é muito preguiçoso aí. Seipets. Isso foi um tanto esperto. O Stancuna estava para se dirigir aqui, ele foi rápido. A ideia era ele poder fechar aqui. Fecha um pouquinho mais e tenta chutar. Mas avançar e tentar ir partir pra porrada também é bom. Estão falando, o Stancuna está usando muita movimentação. A distância aí desse golpe, não sei em que momento ia acertar. Tipo, se ele ficasse exatamente parado, poderia acertar, mas na verdade só precisaria dar um passinho para trás. Nesse passinho para trás ele ia estar encurralado. E o cara desistiu no meio do chute. Cara, eu não entendo. É sério, pensando, poderia ser muito esporte diferente. Mas pensando que a Karate, eu não entendo qual é desse máximo com essas, como se fosse reclamação. Cara, vai pro que o custe. Seja mais rápido, treine pro footwork. Cara, eu gostei do que os comentaristas falou. Nunes tentou diminuir a distância. Pô, nossa, tentou muito. Mas ele não consegue fazer isso. Ele não consegue. Aqui. Isso é uma coisa. Eu, na verdade, agora refletindo posteriormente, eu acho que de certa forma eles têm acesso ao que os lutadores falam. Eles falaram que o Stankunas pretendia usar muito o Grand Pound, coisa que ele não conseguiu. E o Máximo falou, e falaram que o Máximo teria, por ser menor, ele teria vantagem de velocidade, o que de fato não existe lógica alguma por trás. Porque ele é até mais pesado, são do mesmo peso, a velocidade é praticamente igualada. Ele teria maior equilíbrio
por outro lado. Mas provavelmente o Epets, o Máximo Nunes, ele se achava mais rápido. Então falaram que a velocidade ia ser uma coisa que ia ser a vantagem dele. Ele se acha um lutador rápido. E eu não acho que esse Nunes seja um lutador muito rápido, não. É o que tá falando. Ele achava. Ele deve ter pensado que a velocidade seria uma vantagem, mas o Gabriel ele realmente tá dançando. Se ele quiser começar a dançar break no meio da partida aí, tipo, tira uns 3 segundos, só break dance. Só pra alegria da galera, pra deixar o povo brasileiro e americano com o coração aquecido e o adversário ainda não estaria perto. Cara, é uma disparidade. Eu vou ser sincero. Se tinha um entendimento das regras e time para trocação melhor por parte do Gabriel contra o Ignacio, a questão do deslocamento é outra disparada. Tem até agora o Gabriel tá tipo, ele contra os adversários, ele tipo, ele é muito dominante em um aspecto. Oh, ótimo. Cara, esse deslocamento foi ótimo, ele se moveu muito rápido. O que acontece? Se você quer deslocar uma distância tão ampla, você tem a base de luta muito adequada para certos movimentos. É a melhor, é uma das melhores posturas para se lutar. Mas, por exemplo, você repetidamente vai para um lado, se você quebrar um pouco do rigor dela, ela se mostra melhor. Porque ela não é boa para fazer sequencialmente a mesma coisa. Você tem que fazer, você tem que diminuir um pouquinho do seu rigor. E ou você faz, tu volta a postura, volta a postura em intervalos curtos. O que tá. O que aconteceu é que ele meteu uma de siri, caranguejo. E esse soco foi ótimo. Ótimo. Tentou socar, o adversário foi pra frente aí, foi à toa. Ótima trocação, ele voltou pro centro do ringue. Ótimo chute. E eu vou ser sincero, não vejo como, ai, foi um grande soco, não. O que acontece? O Gabriel tava numa postura ruim e já tava para se deslocar mais ou menos. Então, tipo, um soco forte, uma má postura momentânea. Ele já meio encaminhado para andar. Realmente, um soco atrás da orelha, tipo, afeta muito. Não só mata teu equilíbrio, como também não é muito bom. Boa, bem, defesa boa. Tu vê, ele tá indo pra um lado pro outro. E tipo, foi agora porque o Gabriel partiu pra iniciativa, porque tava numa situação difícil. Cara, o que poderia acontecer ia ficar cada vez mais difícil fazer esse esquerda-direita como ele estava fazendo. Cara, porque ele tá tentando chegar cada vez mais perto, esse máximo. Agora ele tava chegando um pouco perto. O que aconteceria? Ou entrar na defesa, ficar na defensiva, ou vamos fazer, falar, por exemplo, um calf kick, algum golpe pra tirar o equilíbrio e ralar peito. Uma coisa que tá sendo dito é que eu tenho pontos a concordar com isso, falando que a parte da trocação, o bots do Nunes é
é melhor. Eu não diria melhor, mas é perigoso. É mais perigoso. O cara tá... Ele batendo com muita firmeza. O Gabriel bate pro entra e sai. Não é um trabalho que ele vai entrar numa combinação desenfreada com sangue no olho pra matar. Ele vai golpear, vai ganhar aos poucos, até o momento que ele achar uma ótima deixa, mas se o cara for duro, demora, isso faz parte, é uma luta, demora mesmo. Tá acontecendo de não ser dado essa oportunidade, não tá sendo encontrado, e o cara, eu vou ser sincero, ele tá tentando, não é só 6 porradas amplas, mas os padrões de ataques desse cara são tipo, ele mostra que ele tá com um tanto de paciência e quer amassar a lataria. É perigoso, é mais perigoso. Tanto que você vê, ele quer ser golpeado para tentar contra-golpear. Se ele tivesse mais velocidade, ele conseguiria. Não tô conseguindo pela falta de velocidade, mas tipo, ele tá confiante que vai aguentar e que se acertar, ele vai compensar. Cara, o que aconteceu foi que o... Opa! Só. Ótimo por parte dos dois. Parecia que ia ser ele ia entrar com jab, acabou que a mão de trás veio. Quando eles voltaram à postura normal, antes o Gabriel tava saindo até um pouco antes. Aí o Nunes chegou com um cruzadaço. Opa, boa! Bailou, maluco, é o Ali. Ali. Vocês estão vendo não? Ali? Ali? Meu Deus, cara, eu devia cortar essa piada. Cruz credo, eu vou perder inscrito. Uou! Cara, e tu vê, o cara foi muito esperto. Catou as pernas, desequilibrou, ia cair junto, mas ele está jogando nessa direção. Como ele tem maior estabilidade, ele tem maior equilíbrio. E eu tô achando até que ele tem um pouco de maior potência na isometria. Fica louco. Cara, era um tanto perigoso, mas tu vê que o grande approach tá bom. Cara, se esse Nunes fosse mais intenso, seriamente eu estaria lembrando do Gilbert Burns, Durin contra o Gunshot Shimaev. Aquela martelada contra aquele meteoro de Pegasus no Grande Pound. Boa. Cara, esse foi muito bom. Vamos aqui só pra ver essa parte. Eu vou comentar. Eu acho que não se aplica muito porque essa luta já é antiga, vai fazer um ano. Não vai servir muito, mas eu acho que é digno de ser dito. Daqui a pouco dou o que seria a leitura, releitura e sugestões. Vamos ver. Tá maluco? Vou com você, eu tô falando com a cachorra que vem beijar minha boca. Boa. Muito sinistro. O que acontece? Tem uma dicotomia entre o bater forte e o bater saindo. Cara, estão cunes na questão de footwork, controle de distância. Até na parte dos chutes. Estava dominando o senso de trocação. Esse Nunes tem a vantagem da estabilidade, então para o grande approach era mais perigoso. É mais perigoso deixar ficar na curta, nessa trocação curta, porque vai que a mão pesasse. Se fosse, mas não fazendo, mas não querendo. Uma sugestão que seria para o Nunes, para esse tipo de combate, é investir no footwork, porque se investir no footwork, os dois são do Shotokan. Na teoria, os dois têm uma maior desenvoltura em controle de distância. A diferença foi na velocidade do deslocamento, o footwork de cada um.
Se ele melhorasse o footwork, já teria muito a se preocupar. Os chutes do Gabriel teve um ótimo timing, foram bons. Ele não... Uma coisa que às vezes dificulta, por exemplo, com um lutador desses, cara, ele tá ganhando na ponta, ele tá ganhando no talento. Se a mão entrar é difícil, a defesa é boa, mas tipo, se ele conseguir acabar com o cara de forma mais decisiva, tipo, já diminuiria o risco, porque esse tipo de luta ganhando na pontuação, pra mim, era muito óbvio. O perigo também é os juízes. O cara, se ele tentasse mais grande a power, poderia ser problemático. Mas, cara, foi muito bom. Foi muito bem feito. Chutes muito práticos por parte dos Stankunas. Foi muito bem lutado. Não deixem de se inscrever, de curtir, compartilhar. Eu tô com 82 inscritos agora. De um dia pro outro eu ganhei um inscrito. Me ajudem a chegar a 100, Raul. Opa, acabou o vídeo. Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta. Segue aí, segue o pessoal que tá na descrição. Troca uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso. Raul.